Oi, eu sou o Paulo Leandro e hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que está causando bastante polêmica, que é sobre tirzepatida. Então, recentemente foi publicada uma matéria sobre a equivalência do princípio ativo da tirzepatida nos medicamentos do Paraguai e do referência do Brasil. E eu queria dar minha opinião e falar um pouco sobre as informações que muitas pessoas não têm sobre essa questão de segurança, qualidade e eficácia. A primeira coisa é que para a gente falar que o princípio ativo é equivalente ou comparável, o ideal seria comparável para a gente poder ter alguma relação com o clínico, a gente não faz só 3 testes, a gente faz muitos testes. Então a gente vai ter a caracterização primária. A caracterização primária vai envolver isso de sequenciamento. Não adianta ser só a mesma massa, você precisa mostrar que ele tem a mesma sequência de ligação dos aminoácidos e dos fragmentos. Você vai ter o RMN, você vai ter uma série de experimentos que mostram que aquela estrutura primária, a sequência dos aminoácidos estão corretas. Depois que você mostra isso, aí você parte para a estrutura secundária, que seria a forma tridimensional. Também não é só um teste, você tem uma série de testes ortogonais para conseguir mostrar que, mesmo que um deles não seja totalmente preciso, você tem outros que compensem essa falta de precisão. Justamente porque não é uma molécula pequena, que é um ponto muito importante. Não é um genérico comum, que é uma pequena molécula. Ele é uma macromolécula, ela é mais parecida com um medicamento biológico do que com uma pequena molécula. Então, a primeira coisa é mostrar que o IFA, o princípio ativo, o insumo farmacêutico ativo, é o mesmo. Então, a gente faz essa caracterização, não só em relação às estruturas, mas também em relação ao perfil de impurezas, à formação de agregados, aos níveis de impureza. Então, por exemplo, se você tem impurezas novas em medicamento à base de peptídeo, por ser uma macromolécula, ela pode desencadear uma resposta imunológica, que vai ser um efeito adverso muito mais sério do que o de uma pequena molécula, na maior parte das vezes. Então, outro estudo que precisa ser fundamentado, que é toda essa questão das impurezas, das propriedades fisicoquímicas do IFA, da formulação. Então, tudo isso entra nessa avaliação para falar que ele é comparável ao medicamento. E, além disso, você não compara lote, você precisa de uma significância estatística. Então, o mínimo seria 3 lotes do referência contra 3 lotes do produto que você está testando, para poder mostrar que realmente eles são comparáveis. Mas mesmo assim ainda é muito pouco. O ideal seria 10 lotes. Então fica um pouco mais fácil quando você tem muitos lotes. Se você tem pouco lote, você está falando que aquele lote específico é igual a outro lote específico. Você não está olhando o cenário como um todo. É bem importante destacar a questão de quando o produto ele é para o mercado altamente regulado, por exemplo, o Brasil, ou para o mercado não regulado. Existem diferenças nos fabricantes de IFA em relação aos produtos que eles vendem. Existem produtos que são controlados e fabricados sob boas práticas de fabricação, então eles têm um processo validado, eles repetem exatamente o mesmo processo. Então você consegue ter uma maior qualidade, uma maior segurança em relação a esses produtos. Porque eles têm um processo que ele é validado, ele sempre vai dar a mesma coisa, você não espera coisas novas. Que é diferente de não regulado. Quando ele não faz sob GMP, isso eu já vi bastante, porque eu faço auditoria de qualidade nos fabricantes de peptídeo, de IFA, bastante na China, esses agora estão vindo bastante da China. E tem fabricantes que eles não têm boas práticas de fabricação para todos os IFAs. Então, por exemplo, vou fazer uma tirzepatida. Hoje eu posso fazer de um jeito, amanhã eu posso fazer de outro. Aí no terceiro dia eu posso fazer de outro jeito. Então cada dia vai vir. Então não adianta eu comparar lote. Às vezes aquele lote está certo. Mas vai que lá na China ele precisou corrigir alguma coisa e mudou. Vai vir outro produto. Você não sabe. Você não tem essa rastreabilidade. Não tem essa previsibilidade de segurança. Você não consegue garantir. Então são coisas que acontecem e que poucas pessoas sabem que acontece. E eu sei, porque eu trabalho diretamente com isso. A gente faz o registro de medicamentos, a gente trabalha com documentação, com qualidade, e tudo isso impacta no produto final que vai para o paciente. Então, assim como a Anvisa, a gente quer
que o produto ele chegue com qualidade, segurança e eficácia para o paciente. A gente não quer impedir o produto de chegar no mercado, a gente quer que ele chegue, mas que ele não cause nenhum risco para o paciente. Então, isso é um ponto muito importante. Então, a partir do momento que a patente cair, vão entrar medicamentos fabricados no Brasil ou de uma marca brasileira que consigam mostrar segurança, qualidade e eficácia para a tirzepatida também, assim como está acontecendo para a semaglutida. Foi uma questão de cair a patente e já começou a aparecer os medicamentos que são comparáveis. E, no final, a gente tem toda essa questão de caracterização. Adicionalmente, a gente tem a parte da segurança, que existem estudos toxicológicos, in vitro, in vivo, estudo de imunogenicidade que tem que ser apresentado, características farmacocinéticas, a exatidão da dose, o que garante que a caneta tem uma dose adequada, a condição de armazenamento, se o produto tem estudo de estabilidade, que é outro ponto muito importante, que além do estudo de estabilidade, também precisa ter um transporte adequado. Então, por exemplo, pode ser que lá na China o cara fabrica tudo certinho. Quando ele vai enviar, ele precisa garantir que o produto ele não vai ter um desvio em relação à temperatura que ele devia ser armazenado. Porque ele é repetível, ele pode degradar se você esquentar ele. De repente, você armazena em temperatura ambiente, você vai degradar, vai ter mais impureza. Você sabe o que essa impureza vai fazer com você? Vai te dar uma resposta imunológica? A gente não tem esses dados. Então, quanto menor são os requerimentos em relação a tudo isso que eu falei, mais fácil é você ter uma variação e mais fácil é ter um risco alto para a saúde do paciente. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Não é simplesmente você falar que o produto ele é o princípio ativo equivalente ou que precisava ter mais produtos no Brasil. São muitas coisas que envolvem toda uma avaliação para garantir segurança, qualidade e eficácia do produto. Então, eu queria passar para vocês essas informações e aí cada um pode tomar suas conclusões, mas eu acho que são informações importantes que a maior parte da população não tem, mas são necessárias para você entender o risco que você está correndo. Então, obrigado e até a próxima.